E aí, galerinha, questão 68 agora. Questão que fala sobre, novamente, o constante embate entre israelenses e palestinos. Olha o texto aí. Notícia: em Gaza não há inocentes, diz o ministro israelense para justificar a matança. A autoridade afirma que vítimas estão ligadas ao Hamas. 30 palestinos morreram desde o dia 30 de março. Então nós temos aí uma notícia que fala justamente dos conflitos que ocorreram na região de Gaza no início desse ano, 2018. Na faixa de Gaza não há inocentes, declarou neste domingo o ministro israelense de Defesa, o Lieberman, que ao se referir às mortes de Palestina nas últimas 2 sextas-feiras, em confrontos que deixaram 28 mortos. Todos estão conectados com o Hamas, afirmou, referindo-se ao movimento islamita que controla o território palestino situado entre Israel, Egito e Mar Mediterrâneo. Todos recebem um salário do grupo e todos os militantes que tentam nos desafiar e ultrapassar a fronteira são militantes do braço armado do Hamas, afirmou Lieberman. Em 30 de março, 19 palestinos foram mortos a tiros por militares israelenses na fronteira de Israel com a faixa de Gaza. Em 5 de abril, os disparos dos franco-atiradores de elite israelenses mataram outros 9 palestinos, entre eles um jornalista. O que está sendo visto nesse texto? Habilidade 8. Enfrentamento de problemas de ordem econômico e social. Então vocês sabem que há um problema histórico na região ali da Palestina, ok? Lembre-se que estamos no ano de 2018, então há 70 anos atrás aconteceu o primeiro grande conflito entre os dois povos, né? Aquela região da Palestina foi criada e aprovada em 1947 a criação do Estado de Israel dentro do território da Palestina, que foi dividido para os dois povos, judeus e árabes, e a partir dali começou toda aquela confusão que vemos até hoje. Então, em 1948, destaca a Guerra da Independência. Em 1956, teve um outro problema, agora na região de Suez, onde você tem um canal que liga o Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho, ok? Em 1967, uma guerra de surpresa, né? Um ataque surpresa provocado por Israel contra os países da Liga Árabe. E em 1973, a famosa Guerra do Yom Kippur, ou Guerra do Dia de Perdão, que foi uma guerra que teve repercussão internacional no que toca aí a parte econômica, já que você teve a primeira grande crise do petróleo. Beleza? Observe aí, crianças, que as imagens relacionadas a esses dois povos sempre são de conflitos. Apesar de lá embaixo você observar Bill Clinton, Isaac Rabin e Yasser Arafat, né? Foi quando aconteceu em Oslo um quase acordo de paz entre palestinos e israelenses. Porém, um grupo, também indicado aí em cima, ok, um guerrilheiro do Hamas, né, que controla a região de Gaza, infelizmente, e aí justamente por ter um período comemorativo, acabam insistindo, ok, em atacar israelenses e reivindicar, ok, aquele território que antes da criação de Israel pertenceria a eles, tá bom? Na questão ele fala justamente isso. A reportagem apresenta o grande desafio, olha a habilidade, o enfrentamento de ordem econômica e social, habilidade 8. E perceba que a questão está trabalhando justamente isso. Qual é hoje o grande desafio? Na letra B tem o fim da militarização da população árabe na região. A letra B dá a entender que todos os árabes naquela região estão militarizados, de forma nenhuma. Existem os grupos terroristas, como o Hamas, ok, como a OLP, como é o caso, por exemplo, da Jihad Islâmica, do Fatah, mas não é a população que está armada, são grupos. A letra C diz o seguinte: a definição de fronteiras com os territórios egípcios e israelenses, de forma nenhuma. Ali você tem palestinos. A letra D, a participação dos judeus extremistas em grupos terroristas como o Hamas. Não, Hamas é um grupo árabe. A letra E, a redução do desemprego, que vai evitar, por exemplo, que palestinos entrem na luta armada. Na realidade, o grande desafio é o quê? É a paz entre os dois povos, ok? Letra A paz entre árabes, palestinos e judeus. Valeu!